Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto que está visualizado aqui, Filipenses capítulo 4, de 10 a 20. Nós já pregamos nesse texto uma vez aqui na igreja, mas o assunto que eu quero tratar hoje, e que eu sei que Deus quer tratar do nosso coração, parte de um dos melhores textos para esse assunto, embora que nós vamos citar outros aqui, mas a nossa esperança é que você possa ser muito abençoado pela palavra do Senhor. Filipenses 4, de 10 a 20. Esse é um momento de atenção. É bom orar, é bom cantar, mas esse é o momento de você ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Nós vamos nos ater apenas a alguns versículos, mas nós vamos ler toda essa perícope, né? Todo esse parágrafo, todos os parágrafos que tem aqui nesse texto, para uma melhor compreensão. Então, acompanhe na sua Bíblia a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Querido Deus, a Tua palavra foi lida, e nós precisamos agora da direção do Teu Espírito Santo, para que ilumine a nossa mente, para que abra a nossa mente, para que abra o nosso coração, para que nós possamos neste momento, ó Deus, se aquietar diante da Tua palavra, diante, ó Deus, da voz do Senhor, para que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, para que o Senhor, Deus, possa vir de encontro a situações que só o Senhor mesmo pode resolver, com o Teu poder, com o poder da Tua palavra quando ela é pregada. Então vem transformar nossas vidas, Senhor, vem nos edificar. Tem misericórdia do Teu servo que fala contigo nessa hora. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós temos pregado nesses últimos anos expositivamente alguns livros da Bíblia, e nós pretendemos voltar a fazer isso em breve. E se Deus quiser, eu creio que o Senhor nos dará a graça, né, de continuar aí pregando expositivamente os livros da Bíblia. Por enquanto nós estamos usando alguns textos que são necessários para o momento que nós atravessamos com o nosso país, como igreja do Senhor, ainda no início de um ano, né? Para muitos aqui,
agora é o início das atividades, alguns estavam de férias, nós ainda temos gente ainda viajando essa semana, gozando de alguns momentos de descanso. Mas a verdade é, meus irmãos, que com o texto que nós lemos, o objetivo da mensagem desta noite é que você e eu possamos aprender que é possível viver contente em qualquer situação. Esse é o objetivo que eu quero atingir, que Deus quer atingir na sua vida nessa noite. Você sair daqui entendendo que é possível viver contente em qualquer situação. Na nossa caminhada terrena, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós somos pegos por diversas vezes insatisfeitos. Insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com aquilo que nós temos. E aí passamos a reclamar de tudo. Você já chegou a se achar assim? Você já se pegou agindo dessa forma? Quando você acorda logo de manhã, a primeira coisa que você faz é reclamar do dia, é reclamar porque está quente, é reclamar porque o sol não nasceu, é reclamar porque não está chovendo, né? É reclamar de uma reportagem na televisão sobre o governo, e aí você já amanhece o dia de forma errada, e parece que um peso, né, desce sobre a sua vida naquele dia, e você vai passar o dia cansado, estressado, né? Isso acontece muitas vezes conosco, meus irmãos. Às vezes nós não paramos para pensar, não é, nessa situação de insatisfação, aonde nós procuramos culpar alguém, aonde nós procuramos culpados. Reclamar é o mesmo que murmurar. Reclamar, murmurar é o contrário do contentamento. Nós vamos depois estar falando um pouquinho sobre essa palavra no decorrer da mensagem. Então, reclamar é o contrário do contentamento. Murmurar é duvidar do caráter de Deus. Nós lemos aqui no texto, na liturgia, né, que Deus é o Deus que provê. Deus é o Deus que levantou Moisés e mandou que ele ferisse a rocha. Deus estava lá à frente. E Deus fez que saísse água da rocha para matar a sede do povo. O texto anterior que nós lemos, se você continuar depois em casa a leitura, o povo reclamava por falta de comida e Deus mandou o maná do céu para que eles pudessem se alimentar. Mas nós reclamamos, porque nós não ficamos contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós reclamamos, então, nós estamos duvidando do caráter de Deus. Nós estamos nós mesmos sendo prejudicados. A murmuração é uma doença da alma insatisfeita. Procede de uma alma insatisfeita. É uma doença que contagia a todos que estão por perto. Às vezes você não percebe, mas eu já passei por esses momentos na minha vida, de chegar em casa e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não fui feliz com as colocações que eu fiz hoje diante do meu irmão e da minha irmã. Porque a gente termina estragando a vida dos outros. Quando nós nos queixamos, quando nós reclamamos da vida. Meus irmãos, os praticantes dessa situação estão sendo observados por Deus. Os textos que nós lemos outrora mostrava que Deus estava observando o povo de Israel. Então não é diferente, eu e você, nós estamos sendo observados por Deus. E é Deus que pune cada um. Ele age de misericórdia, mas Ele também pune. Lá em Números 11:1, nós temos um desses relatórios prestado pelos escribas, né? Quando escreviam a Bíblia, e cremos aí que Moisés foi um desses escritores. Então, diz aí que queixou-se o povo de sorte aos ouvidos do Senhor,
ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do céu ardeu entre eles e consumiu extremidade do arraial. Números capítulo 11, o versículo 1. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz também o seguinte: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então são algumas referências que respaldam esse assunto na palavra de Deus, e que nós temos que ter o cuidado, não é, com essa situação que pode vir sobre a nossa vida e que pode adoecer a nossa alma, que pode contagiar outras pessoas. Lembrando que isso é ser ingrato para com Deus. Mas o texto lido, o texto que nós escolhemos para a mensagem dessa noite, é uma carta de Paulo escrita à igreja de Filipos. Uma igreja nova. Paulo está preso. Eu não vou dar muitos detalhes dessa carta, porque eu creio que logo também iremos pregar sobre esta carta. Mas a realidade é que Paulo está preso. Paulo passava por sobre a sua cabeça uma sentença de morte. Provavelmente Paulo estava também passando necessidades. Pode até ser que ele passava fome na prisão. Nós não temos relatos que provem isso definitivamente, mas nós sabemos que lugar de prisão é lugar de necessidades. É lugar que nem todos os gostos são atendidos. Mas diante de toda a situação de prisão, de necessidade que Paulo chegou a passar, ele escreve essa carta à igreja de Filipos, declarando que ele está contente. Que ele está contente. Então nós temos aqui, meus irmãos, no texto, um prisioneiro otimista. Primeiro, Paulo entendia que ele era um prisioneiro do Senhor, não era dos homens. Deus tinha um propósito porque ele estava lá. E de lá ele conseguiu escrever cartas às igrejas. Ele conseguiu doutrinar as igrejas teologicamente. E fazendo isso, contente. E essa carta ele escreve dando algumas orientações à igreja, e um dos seus pontos fundamental é a alegria. Ele fala quase que em todos os capítulos sobre a alegria. Ele começa e termina sua carta falando de alegria e de gratidão, sempre expressando o contentamento, que é a ideia central do texto que nós lemos. O versículo 11 do texto que nós lemos, do capítulo 4, é o versículo central desse capítulo. Quando Paulo diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a declaração que Paulo faz, essa é a declaração que Paulo quer que a igreja entenda, essa igreja que foi parceira no ministério dele, essa igreja que mandou donativo, essa igreja que tinha um irmão chamado Epafrodito, que levava para ali o suprimento para ele. Uma igreja que lhe supriu, uma igreja que lhe ajudou. Então Paulo agora quer agradecer a Deus, agradecer essa igreja, dando o seu testemunho sobre essa vida contente. E por isso eu quero propor o tema dessa noite. Deus, através de Paulo, nos ensina a viver contente. Partindo do princípio que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo sem Deus ele não era nada, como nós também não somos. Todo aprendizado de Paulo veio de Deus. Então é Deus que, através de Paulo, nos ensina a viver contente. Eu quero que
você preste atenção para essas perguntas. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Como viver contente em toda e qualquer situação? E aí nós podemos, meus irmãos, descobrir analisando as suas declarações. Eu quero me ater a 4 declarações que Paulo faz aqui nesse texto. A gente poderia ir mais além, tirar mais lições aqui nesse texto, mas eu quero me ater pelo menos a 4 lições que são importantes, que mostram o aprendizado que Paulo recebeu de Deus, que mostra esse aprendizado que agora é passado por nós através da palavra de Deus. E o primeiro, o versículo 11, como texto-chave desse texto, começa Paulo dizendo: aprendi. Aprendi. A primeira lição que podemos tirar é que este estado de espírito não vem por acaso. É o resultado de um longo aprendizado à luz dos ensinamentos de Deus. Não é da noite para o dia. Quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos a nossa caminhada cristã. E nós começamos a amadurecer, nós começamos a aprender de Deus. Nós começamos a aprender sobre a vida cristã. Então Paulo está dizendo que a vida cristã dele foi um processo e ainda está em processo. E que durante esse tempo ele aprendeu. Ele diz: aprendi. Enquanto a maioria das pessoas aprende a se tornarem fechadas, desconfiadas, entristecidas com as amargas experiências da vida, e que aqui pode estar incluído eu e você, o apóstolo Paulo, com estas mesmas situações, com essas mesmas experiências, que são comuns a todos nós, ele aprendeu o segredo do viver contente. É isso que ele está dizendo para nós aqui. Eu aprendi. Ele considerava cada experiência, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Por isso que é bom a gente estar com pessoas mais idosas às vezes. Porque elas têm experiência de vida para nos contar. Elas já aprenderam muita coisa. Elas estão caminhando à nossa frente. Principalmente se falando da vida cristã. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que ele amplia a sua explicação quando ele diz aprendi, dizendo de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. O versículo 12. Ele amplia esse aprendizado e ele nos explica que ele aprendeu porque ele teve experiência em todas as circunstâncias. Ele viveu cada momento de cada vez. Ele aprendeu a ter experiência. A palavra grega, vou tentar aqui falar para vocês, é menuemai, que traduzida por experiência, para o nosso português, tem um conceito de uma pessoa que foi iniciada numa religião de mistério. Então o que o apóstolo Paulo nos ensina é que na sua caminhada cristã, ele aprendeu a viver na total dependência de Deus. Isso é mistério. Isso é um aprendizado individual. Quanto às suas necessidades básicas, no seu dia a dia, diante das tribulações, das lutas, das necessidades, também das farturas. Ele aprendeu sozinho. Nos seus momentos a sós com Deus, nos seus momentos de relacionamento com Deus, nos seus momentos de sofrimento, ele aprendeu. Era algo que ele já experimentava durante a sua vida cristã, e que agora ele escreve falando da sua experiência, não como uma teoria, mas como prática. Uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você ter a prática. Então Paulo aprendeu. Paulo foi um bom aluno. E você? Como que está a nossa vida, o nosso crescimento? Como que está a nossa maturidade cristã? Ou será que nós vamos viver como crianças emburradas, mimadas, que só reclamam da vida?
que acha defeito para tudo. O povo de Israel estava reclamando contra o líder Moisés. Mas a Bíblia vai dizer que é contra Deus que ele estava reclamando. Não sei se você se queixa do seu pastor, de um presbítero da igreja, do outro líder da igreja. Mas lembre-se que você também está se queixando contra Deus. Às vezes você se queixa da igreja que você congrega, de alguma coisa que não está em ordem, mas você se esquece que você é a igreja. Igreja somos nós, é eu e você. Às vezes você se queixa contra o seu irmão porque ele não faz parte do padrão de vida que você faz, porque ele não é do jeitinho que você é. Contentamento tem a ver também a gente viver contente com o irmão que está ao nosso lado, com o irmão que Deus pôs na nossa família. Mas, meus irmãos, Paulo traz um outro ensinamento, porque ele diz que aprendeu a viver contente. Embora que a gente já está citando isso aqui no decorrer da mensagem, mas Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é esta: Paulo aprendeu a manter o controle em tudo e ser grato a Deus. O que ele está ensinando é que ele tinha um controle das coisas nas mãos. Ele aprendeu a ser agradecido a Deus por todas as circunstâncias. A palavra traduzida como contente no texto bíblico é a palavra grega autarkes, que significa autossuficiência e ao mesmo tempo significa contentamento. Paulo ensinou ao jovem Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, o versículo 6, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. A palavra contentamento pode também ser traduzida por tudo que necessitais, ou ampla suficiência. E isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8. E é Paulo também que está falando sobre esse assunto. Ele diz lá: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, ao propósito, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Paulo está falando de contentamento. Paulo está falando do Deus que provê, do Deus que sustenta com a sua graça. O que será que o apóstolo Paulo queria dizer ao usar esta palavra? Será que ele queria dizer que ele está rindo à toa em meio às tempestades? Será que ele está dizendo para nós que passar por luta e circunstância é fácil? É claro que não. Todo sofrimento incomoda. Você sabe disso. Todo sofrimento incomoda. Traz tristeza. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independente dos problemas que estamos passando no dia a dia. Por isso a palavra tem esse significado de autossuficiência. É como se ele estivesse dizendo para mim e para você: aprendi a manter o controle. Aprendi, diante das circunstâncias, das horas difíceis, a manter o controle. Esse ano passado foi um ano que eu ouvi muitos testemunhos de discipulado. E tem um membro novo da igreja, que quase todo discipulado ele contava a história dos acontecimentos da semana para mim, das dificuldades que ele passava. E de vez dele viajar, que ele não tinha o dinheiro de pagar o hotel, de comprar comida. E foi aí que ele aprendeu a se relacionar com Deus. Ele aprendeu a orar. Tinha dificuldade, tinha luta, mas ele tinha que vencer.
E ele tinha que buscar em Deus essa autossuficiência. Buscar em Deus esse suprimento para a vida dele. E ele sempre contando para mim que Deus supriu. Que Deus lhe socorreu. E que ele foi alegre e voltou alegre. Porque ele estava colocando a vida dele na dependência de Deus. E Deus não falhou com ele. Uma pessoa que vive contente em qualquer situação, desfruta da suficiência divina. E desfruta também da provisão de Deus, em todas as circunstâncias de necessidades. O Senhor disse a Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, 9, a minha graça te basta. Irmãos, é impressionante como a gente vai para o texto grego, como a gente aprende. A palavra usada grega, quando o Senhor diz a minha graça te basta, é a mesma que é traduzida por contente. É a mesma palavra. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, continue contente. Continue alegre. Porque a minha graça te basta. Eu estou contigo. Paulo aprendeu a viver contente. Aprendeu a manter o controle. Esta é a segunda lição que podemos tirar deste texto bíblico. E quanto a nós, já aprendemos isto? Já aprendemos a viver contente? Em terceiro lugar, o texto continua e diz aí, em toda e qualquer situação. Repito, enquanto estamos pregando esses pontos, nós já estamos falando sobre esse assunto. Mas a terceira lição que nós podemos tirar deste texto é esta: é preciso aprender a manter a serenidade, a manter o controle, ser tranquilo, manso, prudente, grato em toda e qualquer situação. Porque, queridos, é muito fácil quando tudo vai bem. É muito fácil quando a gente tem o suficiente. Quando nós temos o nosso emprego e a gente recebe o nosso dinheirinho lá no final do mês, certinho. Quando a gente chega em casa, a comida está pronta, a roupa lavada, passada. É muito fácil quando o nosso corpo está bem, não há enfermidade nenhuma, e a gente às vezes até come a mais do que o normal. É tudo muito fácil. Mas Paulo, ele vai dizer que ele esteve contente na hora da humilhação e na hora da exaltação. Eu quero só que você volte ao texto aí, porque o versículo 12, ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, e não fica nenhuma de fora, já tem o quê? Experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Então Paulo está dizendo para mim e para você, claro, ele estava dizendo para a igreja de Filipos também, que ele aprendeu a viver contente na hora da humilhação, na hora da exaltação, na hora da fartura, na hora da fome, na hora da abundância, na hora da escassez. A maioria de nós não sabemos administrar nenhuma situação nem outra. Eu estou falando isso comigo mesmo. Mas é preciso que você preste atenção a isso. Muitas e muitas vezes na nossa vida nós não sabemos administrar nenhuma situação boa e nenhuma ruim. Nós não sabemos nos colocar diante de Deus. Paulo está dando esse testemunho que ele soube se colocar diante de Deus. E você sabe que é mais ou menos assim. Quando estamos por baixo, xingamos, né? Às vezes o crente não xinga aqueles palavrão feio, né? Mas vocês sabem que tem uns palavrão que é de crente, né? Mas xinga. Quando você está por baixo, você fala alguma abobrinha. Nós reclamamos. Nós sofremos. Nós enchemos às vezes o nosso coração de ódio, de mágoa. Nós procuramos os culpados. Paulo está dando um testemunho para nós que ele é diferente. Paulo está nos ensinando que o cristão tem que ser diferente.
E às vezes quando nós estamos por cima, esbanjamos e humilhamos quem está por baixo. Você já viu isso? Acontece. Eu até hoje eu lembro de alguns colegas meus que eu encontro por aí, eles, mas rapaz, tu saiu do seminário há 5 anos, tu ainda está com essa elbinha que tu tem aí. De vez em quando eu falo isso aqui na igreja, né? Zombando de mim, porque anda de Corolla. Eu tenho pedido, irmãos, ao Senhor, para me ensinar a andar contente. Seja de Elba, de Fusca, seja de Corolla, né? Se Deus quiser dar, Ele dá, não é verdade? Mas se a gente não aprender a andar contente em toda e qualquer situação, a nossa vida vai ser um inferno. A nossa vida vai ser de tristeza. Meus irmãos, muito de nós não somos honrados por Deus, porque nós não teríamos o mínimo controle numa situação de fartura e abundância. A verdade é essa. Muitas vezes nós não temos porque nós não sabemos desfrutar daquilo que Deus nos dá. Isso se aplica a você? Será que isso se aplica a nós? O contentamento, querido e querida, vem do nosso coração. Ele vem de dentro de nós. Ele vem do mundo interior. Presta atenção. Você está vivo, o coração está batendo? Põe a mão aí. Está batendo, não está? Então, o contentamento tem que vir de dentro. E eu vou provar na Bíblia. Se você puder abrir a Bíblia, é muito bom. Se não puder abrir, você marca aí para você ler em casa. Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, o versículo 7. O salmista declarou que o servo de Deus não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme. Olha aí. Confiante no Senhor. Então, coração é firme no Senhor. Ele não se atemoriza de más notícias. Isso serve de Deus. Olha agora o Salmo 62, 5. Salmo 62, o versículo 5. Ainda o salmista vai dizer, estou dando um tempinho para você achar. Você que é bom de Bíblia, já achou. Salmo 62, o versículo 5. Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Alma, coração, está tudo ligado. Então ele está dizendo que a alma dele espera silenciosa, descansa no Senhor, porque do Senhor vinha a sua esperança, vinha a sua salvação. Meu irmão, minha irmã, será que a nossa alma, será que o nosso coração tem depositado contentamento? Porque ele tem que residir lá dentro, tem que estar lá dentro. Por isso o contentamento trata de um estado em que as emoções causadas pelas circunstâncias externas não têm de maneira nenhuma poder de afetar a paz interior de uma pessoa. Não tem. Se eu confio no Senhor, se eu entendo que o meu Deus é o Deus supridor, sustentador, provedor de todas as coisas, se eu tenho essa convicção no meu coração, então as coisas externas não vão me afetar. Entenderam isso? Não vão me afetar de forma nenhuma. O contentamento não está baseado nas circunstâncias da nossa vida diária. E aqui eu quero usar agora o profeta Abacuque. Se você puder abrir sua Bíblia, abra. Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque é um livrinho pequeno, já lá no final do Antigo Testamento. Capítulo 3, versículo 17. O profeta Abacuque compreendeu muito bem sobre essa verdade, quando ele declara seu contentamento em Deus. Olha o que ele diz: ainda que a figueira não floresça, externo, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia.
Esse é o testemunho de Abacuque. Essa é a fé de Abacuque. Esse é o contentamento de Abacuque, porque isso está no coração dele. Está na sua convicção de fé, na certeza do Deus que ele tinha, do Deus que ele servia. E as coisas de fora ele está dizendo, não me abalam. Ô meu irmão e minha irmã, que eu e você possa dizer isso ao Senhor nessa noite. Paulo testemunhou nos versículos 11 e 12, o texto que nós lemos. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Será que nós já aprendemos a ser gratos a Deus em todas as situações? É isso que Paulo quer que aprendamos. Mas em quarto lugar, meus irmãos, e já chegando para o encerramento, que eu sei que você já está cansado, eu não cansei ainda? Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A quarta lição é que podemos confiar no fortalecimento que Cristo nos dá. Agora segura aí, eu quero a sua atenção, não perca o que vai ser falado aqui. Provavelmente você já tem ouvido este versículo bíblico com explicações e ensinamentos errados. Está ligado aí? Ensinamentos errados. Tem gente que deixa esse versículo aberto na Bíblia, em cima da mesa de escrivania, como se fosse um versículo mágico. Já viram isso? Como tem. Mas as aplicações mais comuns que são usadas são essas. Presta atenção. Tudo posso, por causa desse versículo. Posso ter o que eu quiser. Posso fazer, posso adquirir, posso conquistar, posso prosperar naquele que me fortalece. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Não é isso que o contexto está nos dizendo. A palavra grega traduzida como posso, no grego, é Ishu, mais ou menos isso, no grego. E um dos significados dessa palavra no grego é externar, mostrar poder, ter a força para vencer. E Paulo está usando essa palavra para dizer para mim e para você, porque ele é de Cristo, porque ele é filho de Deus, ele tem poder para vencer qualquer circunstância. Ele tem força para vencer qualquer circunstância. Esse versículo está ligado a todo o contexto que Paulo está falando aí. Então Paulo está dizendo, eu posso, porque eu tenho Cristo, porque eu sou filho de Deus, vencer toda e qualquer situação da minha vida. O que o apóstolo disse, em outras palavras, foi: tudo posso administrar. Eu tenho a força para vencer as lutas, as dificuldades, como também administrar os momentos bons na vida, naquele que me fortalece. Ele aprendeu porque Cristo fortalecia. É isso que ele está dizendo. Eu fui um bom aluno, eu aproveitei as experiências da vida porque Cristo me fortaleceu, porque Cristo estava comigo. Ele aprendeu a viver contente porque Cristo fortalecia, porque Cristo estava com ele. Ele aprendeu isso em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, porque Cristo fortalecia, porque Cristo estava com ele. O que Paulo está querendo dizer para mim e para você: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o Senhor vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, no momento de escassez, no momento de fartura. E é Ele que vai te dar a força para vencer.
Em nenhum momento o apóstolo pretendeu nos ensinar aqui uma nova filosofia de vida, ou uma oração mágica, que forçasse a janela do céu a se abrir sobre nós, como o evangelho da prosperidade ensina por aí. Paulo nunca teve esse objetivo. Amém por isso? Nunca teve esse objetivo. Então todas essas mensagens que usam esse versículo fora do contexto está errada. Então quando você lê esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor vai me dar força para me vencer essa doença, é o Senhor que vai me fortalecer no desemprego, é o Senhor que vai me fortalecer diante das lutas da vida, mas é o Senhor também que vai me fortalecer na abundância, no tempo de prosperidade, é o Senhor também. É o Senhor que vai me dar a vitória, é o Senhor que vai estar comigo. Mas jamais vou dar esse texto para determinar algo que Deus tenha que fazer sobre a sua vida. Ele tão somente estava relatando que chegou à maturidade da fé. É isso que Paulo está nos dizendo. Que Deus lhe dava o controle da situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus Cristo o fortalecia. Cristo é o nosso doador de força, Cristo é o nosso guia, Cristo é o nosso pastor. Eu quero partir para a conclusão, dizendo para você, conclusão e as aplicações, que o cristão, como qualquer outro ser humano, pode passar por diversas experiências na vida. Nós não sabemos o que vai bater na nossa porta amanhã. Nem eu, nem você. Nós não sabemos. Pode ser experiência de fome. Pode ser que você não tenha nada na sua casa e amanhã você esteja tendo fartura. Não é isso? Pode ser por uma experiência de humilhação. Até por uma situação de pecado que eu e você possa passar. Ou não? De ser humilhado. Podemos passar. Mas também nós podemos passar por um momento de honra. Em todas as circunstâncias nós temos que aprender a viver como servo de Deus. Contente em toda e qualquer situação. É possível aprender. É possível aprendermos a manter a serenidade, irmãos. Em qualquer circunstância. É possível. Paulo aprendeu. Eu e você podemos aprender. No entanto, a plenitude deste aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Jesus Cristo. Isso é fato, isso é verdade. Só é possível se você aprender a depender de Jesus. Deus nos fortalece em qualquer situação. Somente aqueles que estão ligados a Cristo e dispostos a aprender como Paulo aprendeu, poderão um dia repetir com honestidade as palavras do apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí Paulo depois, fazendo esse agradecimento à igreja lá no versículo 19, que é um versículo lindo demais, ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Agora você pode orar com esse texto. Você pode dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é que pode suprir as minhas necessidades, que é o Senhor que pode me sustentar. Agora, seja em qualquer situação, me dê contentamento, me dê alegria, me ensine a viver contente, que eu possa viver para a tua glória, com gratidão no meu coração. Meu irmão, é isso que o Senhor quer de nós. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós possamos ser essa igreja contente. Essa igreja que tem contentamento. Que a nossa casa possa viver com alegria. Uma casa que agradece todo dia pelo que Deus tem dado. Esse contentamento tem que estar no seu coração. Ele não está ligado com as circunstâncias do dia a dia. E assim nós vamos viver em paz. E assim nós vamos viver todo dia, celebrando, adorando ao Senhor. Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.